Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula, né? Dessa vez estamos na aula 5, né? Na aula passada nós falamos sobre os recursos audiovisuais e nesta aula nós vamos falar sobre a estruturação das campanhas. Bem, o que é uma campanha? É um conjunto de ações cujo objetivo é promover aí produtos, eventos ou ideias. Na segurança do trabalho nós temos várias campanhas, nós temos feiras, congressos, temos a CIPAT. E quais são as questões que devemos considerar? Primeiro, o que o público precisa saber sobre o tema? Qual o perfil etário? A quem nós estamos dirigindo? São jovens? São pessoas de meia idade? Quem é o público-alvo que vai estar presente nessas campanhas? Quantas pessoas estarão presentes? Por que é importante isso? Porque se é uma campanha, o objetivo é que nós conseguimos atingir o maior nível de pessoas possíveis. Então precisamos de material de apoio. Que material de apoio são esses? São folders, são convites. Será que eu tenho o suficiente? Quantas pessoas vão estar presentes? Então eu preciso saber para ter disponível esse material. E qual é a finalidade aí dessas apresentações? Nós temos as apresentações informativas, persuasivas, motivacionais, discursos, Então, a informativa, ela tem a finalidade de fazer com que as pessoas tomem conhecimento de algo, Você está passando uma informação. A persuasiva é de convencimento. Você tem que usar argumentos com o propósito de conseguir que os outros indivíduos adotem certas linhas de conduta, principalmente quando você estiver fazendo um treinamento. A motivacional é melhorar a confiança e a positividade e a autoestima das pessoas. Você tem que fazer com que as pessoas tenham motivação no ambiente de trabalho. Mas será que eu preciso realizar um treinamento, realizar uma palestra falando sobre motivação? Claro que sim. Na segurança do trabalho, principalmente, se você não tiver os trabalhadores motivados, eles não vão ter atenção e podem ter um acidente de trabalho por falta de motivação. Porque a falta de motivação leva à falta de atenção, as pessoas não fazem as suas tarefas com entusiasmo e aí podem sim ter um acidente de trabalho. E para isso eu preciso realizar um treinamento relacionado a esse assunto. Discursos de cortesia, você também tem que saber fazer um discurso, principalmente quando você vai retribuir alguma coisa, você vai fazer um agradecimento. Quais seriam aí os objetivos dessas campanhas? É quem eu quero atingir, quem é esse público-alvo, quem eu quero influenciar e quais são as técnicas, ou seja, como é que eu vou atingir essas metas. Então, sempre uma campanha ela precisa de ter requisitos aí dispensáveis. Quais seriam esses requisitos indispensáveis? É o nome da campanha, toda campanha tem que ter um nome, Tem que ter um logotipo, alguma coisa que marque, que aquele logotipo está atrelado àquela campanha. Um slogan, quer dizer, uma frase sugestiva que reforce a sua ideia da sua campanha. Material impresso, que é o material que vai dar apoio à sua campanha, como exemplo, folders, convites. E apoio constante da empresa, da instituição, à sua campanha. Você tem que ter sempre apoio, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Você tem que ter apoio das outras pessoas na realização de um evento. Você tem que ter apoio, às vezes um apoio técnico, por exemplo, de uma pessoa para prestigiar o seu evento. E é claro que
né, pensando nessas campanhas, nós temos um evento na segurança do trabalho que ele é obrigatório pela NR5, que ele é realizado anualmente, que é a CIPAT. O que é a CIPAT? É Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Dentro dessa CIPAT, como que nós vamos realizar, né, essa CIPAT? Primeiro, quem realiza a CIPAT? Se ela é um evento obrigatório, né, anualmente, e é realizada e está inserida na NR5, lembrando a vocês que é a CIPA, ela fala sobre CIPA. Então, é de responsabilidade da CIPA, junto com o SEDMET, quando houver a realização da CIPAT. Quais são os temas obrigatórios que eu tenho que ter numa CIPAT? Eu tenho que falar sobre DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e dentro da DSTs eu tenho que ter uma palestra só para a AIDS. Tem que falar também sobre tabagismo, alcoolismo e drogas. Então, esses temas são obrigatórios dentro de uma CIPAT. E quais seriam os outros temas, né, palestras interessantes dentro de uma CIPAT? Se CIPAT é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes, por exemplo, eu tenho que levantar, né, saber dentro da minha empresa quais são os principais acidentes que eu tenho dentro da minha empresa e eu tenho que levantar esses acidentes para trazer esses temas para dentro da minha CIPAT. É claro que os principais, fora desses temas obrigatórios, como eu já falei, eu tenho temas também importantes a falar. Por exemplo, os riscos envolvidos em determinadas atividades. Por exemplo, a atividade de um hospital não são as mesmas atividades, os riscos, né, envolvidos no hospital não são os mesmos riscos existentes numa indústria química. Né? Os acidentes relacionados a essas atividades são diferentes. Então, eu tenho que levantar as principais causas, né, desses acidentes e para trazer para as minhas palestras. Né? Eu tenho que conscientizar, né? Eu estou prevenindo, é uma semana da prevenção, é uma semana de estímulo à prevenção. E ela é voltada para todos os profissionais daquela empresa, daquela instituição. Então, ela é uma semana de reflexão, né? Uma semana onde eu tenho que atrair o maior número possível de trabalhadores, né? Que o objetivo é de prevenção. Então, quanto mais pessoas eu atrair, melhor, né? A campanha vai ser mais eficaz. E quais são os itens necessários aí para que uma CIPAT ela tenha sucesso, né? Primeiro eu tenho que definir uma equipe. Essa equipe ela tem que ter algumas características, como garra, né? Tem que ter senso, ela tem que ter motivação, ela tem que ter comprometimento para que ela seja eficaz. Depois eu tenho que escolher um coordenador. Esse coordenador ele vai ser responsável, né, em administrar como se vai processar todo o meu cronograma, né, como é que vão ser divididas as tarefas, quem vai fazer o quê, como vai fazer, quando vai fazer. Então, ele vai coordenar todas essas tarefas aí envolvidas na CIPAT. Eu tenho que também atribuir tarefas para a equipe, né? Eu tenho que dividir essa equipe. Uma vai ficar com a divulgação, outra vai ficar com a parte financeira, né? Levantamento de verba. Outra vai ficar como eu já falei, com a parte de divulgação. Outra vai ficar relacionada com a parte dos recursos audiovisuais, o que eu vou precisar, né? Estabelecer também um cronograma, né? Vou estabelecer os dias, por exemplo, quantas reuniões eu vou fazer. Por exemplo, o ideal é que para que eu tenha sucesso na CIPAT, eu tenho que ter uma previsão 6 meses antes de realizar a CIPAT, eu tenho que me programar 6 meses antes. Não, então, dentro desses 6 meses, eu tenho que fazer um cronograma aí, né, de como é que eu vou dividir as tarefas. Por exemplo, vou ter que ter reuniões quinzenais, eu vou ter que ter reuniões
semanais, como eu vou administrar isso? Depois, toda reunião a gente precisa registrar em ata. Para quê? Porque uma ata é um documento, ali vão ficar registrados quais foram os assuntos que eu abordei naquela reunião e quais são os assuntos que eu vou falar na próxima reunião, para que a gente consiga caminhar, né? Não ficar sempre preso ao mesmo assunto. Então, é uma forma coerente, é uma forma de se organizar. E tem que sempre envolver todos, né? Então, a CIPAT, ela é um evento que é trabalhoso e requer envolvimento de todos para que ela seja um sucesso. Bom, e agora voltando um pouquinho, a gente falou aqui um pouco nas campanhas, né? E claro que dentro de uma CIPAT, se nós temos várias palestras, né? Como eu já falei, nós levantamos os riscos, né? Para trazer os assuntos inerentes ali, envolvidos naquela empresa, para que a gente possa apresentá-los dentro de uma CIPAT. Uma coisa muito importante é que nós vamos fazer aí uma distribuição, né, de palestras. Dentro do CIPAT a gente não tem só palestra, a gente pode ter outras atividades, uma parte lúdica para atrair as pessoas. Por exemplo, ser massagens, aferição de pressão, teatros, né? Então isso tudo faz com que as pessoas venham, elas gostam dessa coisa da participação, né? Não é aquela coisa chata, só maçante, ficar assistindo uma palestra. E em relação às palestras, uma coisa que a gente tem que se programar é determinar o tempo das apresentações, né? Porque um bom palestrante é aquele palestrante, voltando ainda lá sobre as características do instrutor, ele tem que ser assíduo e tem que ser pontual. Porque uma vez que você tem se a sua palestra for determinada que você tem 1 hora para fazer a sua palestra, você tem que terminar no ponto exato, porque senão você pode prejudicar o próximo palestrante. Você tem um roteiro a seguir, né? Se você atrasa a sua palestra, o roteiro das outras fica todo prejudicado. Então, é importante a gente ser pontual nas nossas apresentações. E outra coisa também como eu já falei anteriormente, é o marketing, né? É o marketing pessoal. É a venda. O que é o marketing pessoal? É a venda da sua imagem. Então, se você monta uma boa campanha, né, uma boa CIPAT, você também está vendendo. Você, como palestrante, você vai atuar dentro da CIPAT fazendo palestra, você vai divulgar seu trabalho, você está fazendo seu marketing pessoal também. Então, isso é muito importante. Bom, então isso daí são as campanhas. Não esquecendo que a CIPAT ela é uma campanha, mas nós também temos feiras, né? Nós temos congressos. E que você, técnico de segurança do trabalho, tem que saber, né, se comportar, de que maneira se deve atuar. Então, isso é fundamental, você saber montar uma boa campanha, montar uma boa CIPAT, né? São requisitos, já que é um evento que é obrigatório pela NR5. Né? E se ela for desastrosa, como eu já falei na primeira aula, na segunda aula, se você fizer um evento, né, esse evento não for positivo, as pessoas não vão ter credibilidade. Não foi bom no primeiro ano, o outro ano talvez não vai dar certo, então as pessoas são tendenciosas. O ideal é que você sempre faça o melhor. Sempre faça com que se no primeiro ano ele foi positivo, ótimo, continue sempre fazendo o seu melhor. Né? Sempre procure melhorar e não ficar na mesmice. Sempre traga ideias novas para a sua CIPAT, sempre esteja procurando novos desafios, né? Tanto nos eventos como você quanto profissional, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre as técnicas de treinamento. Aguardo vocês lá. Até breve.